mãos e cantasse isso com gratidão. Canta entendendo o que você está cantando. Aleluia. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Adoração não requer uma voz afinada. Adoração requer um coração quebrantado, grato a Ele. Não tem a ver com você saber cantar, mas com você saber adorar aquele que morreu por você. Então levante suas mãos. Levantar as mãos é sinal de adoração, de rendição. Adore Jesus. Aleluia. Adoração não tem nada a ver com música, mas com estilo de vida. Aleluia. Aleluia. Ele fez a faixa assim, fica baixo. Aí depois do nada ele dá um estourão. Amém. Fica toda hora. Glória a Deus. Vai sentar. Poxa. Quer ficar em pé também? Pode ficar. Glória a Deus. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que quando nós fazemos aqui na terra, a gente está ensaiando o que a gente vai fazer no céu é adorar Deus. Assim como os 24 anciãos, assim como os anjos adoram ao Senhor, nós vamos adorá-lo 24 horas. Aleluia. É que a gente vai ter hora para adorar. Porque Deus é atemporal. Eu vou falar uma coisa para você.
Se tem uma coisa que rompe cadeias, é a adoração. Porque a adoração ela move o coração de Deus a nosso favor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus ele procura verdadeiros adoradores. Deus não está procurando adoração. Deus está procurando adoradores. Seja achado adoradores. Em nome de Jesus Cristo. Adorar é um estilo de vida, irmão. Não tem a ver com música, não tem a ver com ritmo, tem a ver com gratidão do coração. Tem a ver com a fidelidade, com o amor de Deus, com a graça de Jesus, com o sacrifício de Jesus, irmãos. Tem a ver com o Espírito Santo dentro de nós, nos convencendo, nos guiando, nos ensinando todas as coisas, nos revelando quem nós somos nele. Adoração, irmãos, é espontâneo e é um estilo de vida. Amém? A hora que nós aprendemos isso no nosso coração de verdade e nós decidimos extrair isso de dentro de nós, nós vamos ver quantas coisas vão ser resolvidas que não foram resolvidas com tantos anos de oração. Tem coisas, irmãos, que tempo de oração não resolve, mas meia hora de adoração resolve. Amém, irmãos? Quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe o que orar, mas quando você sabe o quem você é e para que você foi criado, e você decide se expor a essa essência, resposta vem, irmãos. Os céus se movem, amém? Em nome de Jesus, Deus é maravilhoso. Normalmente quando a gente vai ministrar a palavra, o pessoal da música pergunta, tem algum louvor? Né? E eu decidi não pedir nenhum louvor. Mas o Espírito Santo, ele é tremendo. Esse louvor que a gente cantou agora, o véu que separava, não tem tudo a ver com a palavra. Aleluia, glória a Deus. Estava igual o cara que tinha 2 empregos, eu tinha 2 palavras. Cara, tem dia que a gente fica buscando uma palavra e não vem nenhuma, né? Tem dia que vem 2, eu falei, agora? E aí quando chega aqui, canta essa canção, eu falei, essa palavra. Então, irmãos, Deus é bom. Eu passei uma tarde, um tempo de adoração, eu falei, Senhor, eu já orei, eu já preparei, eu tenho 2 palavras, mas eu não sei qual é, então eu vou adorar. E quando eu comecei a adorar, queimou no meu coração isso. Aí quando eu cheguei aqui, que eles cantaram esse louvor, eu falei, Senhor, é maravilhoso. Jesus é bom demais. Bem, abre sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 e 17. Pastor Marcinho está no Rio, tá? Ele foi no aniversário da irmã da pastora da Paula. Deve estar voltando agora à noite ou amanhã. Dei um descanso para ele, falei que podia ir. E aí resolveu algumas coisinhas lá. Eles estão lá no Rio. Amém, irmãos? Então abre aí comigo sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15 e 17. Vamos começar por aqui. Em nome de Jesus. Eu queria lembrar para você me lembra que você é pentecostal. Né? Quem é pentecostal aí de glória a Deus? Aleluia! Assim eu não vou acreditar que você é pentecostal. Fala aí, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Né? Glória a Deus! Eu olho aqui, eu vejo uma labareda de fogo assim sobre a cabeça de vocês. Amém! Em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 a 17, diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, se refere à lei, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém, irmãos? Vamos começar como sempre, devagarzinho, e depois a gente pega, mesmo que seja gelado. Hoje eu estou reinando, irmão. Da última vez eu pinguei suor, né? Hoje eu estou reinando, hoje eu estou botando o ar no máximo, está aumentando. Está quase no 30 aqui, está gelado. Então a gente leu assim, irmão. No versículo 15 a gente leu assim, ó: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu, fala assim, o véu. O véu. O véu, irmãos,
no contexto bíblico, né, ele tem uma simbologia da separação do homem de Deus. Então, quando a gente lê essa expressão, o véu, quando a gente canta o véu que separava, quando a gente lê que o véu estava posto, né, a gente está entendendo que era a separação do homem de Deus. E aí, a gente continua lendo. Aí a palavra diz assim, no verso 16: quando, porém, algum deles, fala assim, algum deles sou eu. Algum deles sou eu. Fala assim, algum deles sou eu. Algum deles sou eu. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aleluia. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Como eu amo esse versículo. Aleluia. Às vezes a gente lê a palavra, passa batido, às vezes acha bonitinho, mas a gente não consegue perceber, irmãos, a profundidade disso. A gente canta, o Espírito tem liberdade aqui, não é isso? Mas olha, irmãos, o que a palavra está falando para nós? Aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Aleluia. Agora eu pergunto para você, irmãos, aonde o Espírito de Deus está? O Espírito de Deus está dentro de todo aquele que nasceu de novo, irmãos. O apóstolo Paulo está afirmando aqui que todo aquele que nasceu de novo, onde o Espírito de Deus agora habita, é livre. Aleluia. Então, quando a gente canta o véu que separava, já não separa mais, nós estamos falando agora eu sou livre para estar na presença de Deus e não ser fulminado. Aleluia. Ainda que eu peque, ainda que eu porventura tropece, porque o pecado na vida do cristão é uma topada, amém? Não é uma cabeçada no poste. É bem, hoje em dia está até mais fácil dar cabeçada no poste por causa do celular, né? Mas é muito mais fácil você tropeçar numa pedra pequena do que dar uma cabeçada no poste, não é verdade? Então, o pecado na vida do cristão hoje é um tropeçar numa pedra. Então, se você cair, se por acaso você cair, você tem o Espírito por dentro que vai te lembrar que você é livre da condenação do pecado. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque a palavra afirma, a gente vai ler lá na frente, que o véu que separava já não separa mais. Aleluia. Porque agora eu e você que nascemos de novo, que temos o Espírito por dentro, nós temos livre acesso. Glória a Deus. Quando Adão pecou no Éden, tudo que Deus queria era que ele falasse assim, ó, eu estou aqui, eu errei, mas a Bíblia diz que ele se escondeu, porque ele teve medo. Hoje, na nova aliança, irmãos, e naquela época não era nem lei ainda, hoje na nova aliança é o contrário, irmão. Hoje, se porventura eu pecar, eu corro para ele, porque nele há perdão. Aleluia, glória a Deus. Porque Romanos 8:1 diz que agora, pois, já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, mas é para aquele que não anda mais segundo a carne. Aleluia. Porque a graça não é tão de graça assim, né? A graça, de graça é a salvação. O viver em santidade tem renúncia, né? Mas tem uma capacidade dada por Deus para que a gente consiga andar em santidade. Aleluia. Né? Por quê? Porque o véu que separava agora não separa mais. Porque Jesus rasgou o véu. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. A gente vai ler isso daqui a pouco. Vai lá vai lá em Colossenses capítulo 1. Segunda Colossenses. Colossenses capítulo 1. Segunda Colossenses. Vou acabar escrevendo um livro. Que a gente está escrevendo. A gente está escrevendo Atos 29 e a gente está. A igreja é a continuidade, né, a continuidade do ato do Espírito Santo na vida da igreja. Amém? Então, segunda Colossenses, segundo Ronaldo. Aleluia. Você pode ir aí, irmão? Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Colossenses 1, 26 a 27 diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Fala assim: Deus quis. Deus quis. Fala, graças a Deus que Deus quis. Graças a Deus. Aleluia. Eu não sei se você não se empolga quando você lê a palavra, mas quando eu leio a palavra, eu vejo essas coisas assim, irmão, sabe, eu me alegro, eu me animo, porque assim, tem umas expressões tão fortes, tão extraordinárias, e com tanta graça, irmão, porque só Deus poderia fazer isso, e eu me animo por isso. O mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Fala assim: santos que somos nós. Aleluia. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Que riqueza é essa? Que mistério é esse? Isto é, Cristo em nós. Fala assim: esse vós sou eu. Fala, esse vós sou eu. Cristo em vós, a esperança. Essa palavra esperança também quer dizer confiança da salvação. Aleluia. Aleluia, irmão. Eu não sei se você não se anima com isso, irmão, mas isso aqui é extraordinário. Por quê? Porque nós não fizemos nada para isso, nós só recebemos isso pela fé, irmãos. Aleluia. E recebemos por uma fé que nós também recebemos. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus derramou uma porção de fé no nosso coração. Todo ser humano nasce com uma porção de fé. A questão é para onde ele canaliza a fé dele. Mas aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses, ele está falando, ele está revelando um mistério que estava oculto, porque o véu estava posto, a lei estava posta, e Cristo não era revelado. Mas agora, a Bíblia diz que agora, todavia, nos foi revelado o mistério, o segredo que estava oculto, nos foi revelado. Aleluia, glória a Deus. Agora, vai lá em Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Aleluia. A sua Bíblia aí. Gálatas 5:1. Então, o apóstolo Paulo ele falou lá em Coríntios, que a gente leu: aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Aí o que o apóstolo Paulo fala agora para a igreja da Galácia? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, a palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade. Né? O Espírito de Deus está dentro de nós. E agora Paulo está falando aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Irmãos, isso é maravilhoso. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Bem? Pecado não tem mais domínio sobre nós. Aí o apóstolo Paulo fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, ele nos libertou do poder do pecado, que é aquilo que nos escravizava, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vem falando, ele vem escrevendo as cartas dele, ele vem repetindo algumas coisas. Aí chega em Filipenses 3:1, ele fala que falar as mesmas coisas é segurança para vós outros. E aí ele continua falando: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Para a gente não se submeter de novo à lei. Por quê? Porque a lei ela não tem condições de salvar o homem, mas ela tem como apontar a necessidade de um Salvador. Aleluia. Então a lei ela é santa, ela é boa, mas a lei em si não pode nos salvar. Então o que ela faz? Ela aponta que eu, quando não nasci de novo, ainda sou pecador e preciso de um Salvador. E agora eu reconheço que eu sou um Salvador, tenho um Espírito por dentro, pecado não tem mais domínio sobre mim, e agora eu sou livre do juízo. Como o pastor tem sempre falado aqui, para nós, irmãos, não tem mais condenação. Amém? Nós não vamos ser julgados para a salvação.
Porque nós já nascemos de novo e já somos salvos, já somos um com Cristo Jesus, já fomos colocados nele pelo batismo, não tem mais juízo com relação à salvação. O julgamento que nós vamos passar é por causa das obras, para galardão, mas com relação à salvação, nós estamos com a nossa vida resolvida, irmão. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, isso foi Ele quem fez. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus fez isso. Ele nos tirou do lugar de condenação, nos colocou no lugar de liberdade. Bem, aí vai lá agora em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Aí a gente vai continuar falando o mesmo assunto. Os escritores hebreus, que a gente quase pode dizer que é Paulo, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui, ó, pega aqui, ó, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho, né? Quem é o novo e vivo caminho? Jesus é o novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, ou seja, pela sua própria carne. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer o quê? Que veio de cima para baixo. Por quê? Porque a glória é de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. A salvação é dom de Deus, irmãos. Amém. A gente vai ver isso em Efésios. Não é por obras para que ninguém se glorie. Então, por isso que ele falou que o Espírito que habita dentro de nós nos traz liberdade. Vai lá agora em Efésios. Você está botando fundamento. Vai lá em Efésios, capítulo 1, capítulo 2. Vou começar aqui no 2. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Abre aí, vou esperar você. Verso 2. Glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Efésios, ele vai falando mais ou menos a mesma coisa. Aí ele fala assim, ó: Ele quem? Jesus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, fala assim, Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos ou pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Por quê? Porque sem Cristo não há vida, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém? Então a vida está em Jesus. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia, irmãos. A gente está cansado de ouvir essa palavra graça e a gente fala, a graça é o favor imerecido. A gente fala, a graça é o favor imerecido. E realmente, irmão, graça é o favor imerecido. Mas a graça também é aquilo que proporciona alegria, que proporciona deleite, que proporciona prazer. A graça de Deus é aquilo que proporciona para nós uma vida bem-sucedida na terra. E isso é independente de sentimento, é independente do que nós estamos sentindo agora, é independente do que nós estamos passando agora. Por quê? Porque isso é um fato que se
consumou no maior ato público que já aconteceu em todos os tempos, que foi quando Cristo foi crucificado. A Bíblia diz que quando ele foi levantado no madeiro, todos foram atraídos para ele. Amém? Todos foram atraídos a Cristo Jesus. Agora, nem todos o receberam. Mas João diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos são aqueles que são livres, são libertos do Senhor. Amém? Os filhos são aqueles que têm acesso agora ao Santo dos Santos. O véu foi rasgado de alto a baixo. Agora eu posso entrar com ousadia, e eu tenho um convite para entrar com ousadia no santo lugar, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus que Ele nos consagrou. Se você não se anima com isso, irmãos, aleluia, glória a Jesus, Aleluia. glória a Jesus. E aí a palavra continua. Aí ele diz que a graça, pela graça sois salvos. E aí essa palavra salvo também, em alguns lugares, essa palavra quer dizer sozo, que não é só salvação, mas assim, para a gente sintetizar, é provisão de tudo aquilo que a gente precisa. Vou ler só algumas coisas que essa palavra diz. Aleluia. Salvar, manter seguro e são, resgatar de perigo ou da destruição, salvar alguém que está sofrendo, ou seja, alguém que esteja sofrendo de doença, para curar, restaurar a saúde, para trazer provisão, para trazer paz. Ou seja, o que Deus fez em Cristo Jesus pela graça, que Ele diz que pela graça, pelo favor, nós fomos salvos, tudo aquilo que a gente precisava, irmão, para viver uma vida bem sucedida e de liberdade na terra, Jesus fez por nós. Então, irmão, o que eu preciso agora? Eu preciso aprender a tomar posse disso. Como eu tomo posse? A Bíblia diz que pela fé, a Bíblia diz que o justo, ele vive da fé. Pela fé, nós tomamos posse dessa realidade, que eu e você, todos nós que nascemos de novo, em Cristo Jesus, nós somos. A Bíblia diz que quando Deus olha para nós, Ele não nos vê com defeito, porque a Bíblia diz que Ele nos vê agora através do sangue de Jesus. Por quê, irmão? Porque o sangue de Jesus foi suficiente para Deus, para nos restaurar, para nos redimir. Aí eu fico ouvindo pessoas falar assim: nós somos pecadores redimidos. Irmãos, tem professora de português aqui. Ou nós somos pecadores ou somos redimidos. Em Cristo Jesus a graça nos alcançou redenção. Nós fomos redimidos em Cristo Jesus. Por isso há liberdade dentro de nós. Amém, irmãos? Se você não se sente assim, é porque na verdade ainda não chegou a revelação no seu coração. Porque eu vou falar, irmão, quando uma palavra cai revelada como rema no nosso coração, nunca mais Satanás nos pega naquilo ali, irmãos. Nunca mais nós auto nos condenamos. Essa questão de se condenar, irmão, isso é tão sério, que às vezes a gente não percebe. Você sabia que quando você conhece a palavra de Deus, você conhece o favor de Deus, e você auto se condena, você sabia que você inconscientemente está colocando no lugar de Deus? Porque você está auto se julgando. Amém? E a Bíblia diz que Deus não nos enviou para julgar. Então, na verdade, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Então, quando eu auto me condeno, eu estou inconscientemente falando que o sacrifício de Jesus foi em vão, foi insuficiente. Cristo agora vai ter que morrer de novo. Então, quando eu não aceito a graça de Deus completa na minha vida, eu estou falando que o sacrifício de Jesus foi incompleto, ainda que por ignorância, no sentido de falta de conhecimento. Então, irmão, a Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não se submetais de novo a julgo de escravidão. Quando você não aceita os benefícios da graça, você está se colocando debaixo de julgo de escravidão, porque você está se fazendo escravo da lei. E a Bíblia diz que pela lei ninguém vai ser salvo. Amém? Você está conseguindo pegar alguma coisa? Ou está difícil? Aleluia. Aí a palavra continua, no verso 6 de Efésios 2. Olha a expressão de novo, juntamente com ele. E juntamente com ele nos ressuscitou. Eu gosto desse termo, nos ressuscitou. Por quê? Só ressuscita quem morreu.
Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que nós fomos ressuscitados em Cristo pelo batismo, foi colocado em Cristo, morremos com Cristo no batismo, e quando Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele. Ou seja, semeia-se o corpo mortal, ressuscita-se, aleluia, o corpo imortal, irmãos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Tem gente que não gosta de ganhar presente, né? Tem gente que não gosta de ganhar presente. E normalmente as pessoas que não gostam de ganhar presente, ela tem um motivo para não gostar de ganhar presente. Normalmente tem um trauma ali, tem alguma coisa que precisa ser curada. Mas assim, uma pessoa sarada, irmão, gosta de ganhar presente. Eu gosto de ganhar presente. A graça é o presente de Deus para a humanidade, irmãos. Aleluia. Quando eu rejeito a graça, é como se eu estivesse rejeitando o próprio Deus. Amém? Aí a palavra continua. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou Deus para que andássemos nela. Aqui entra, irmãos, a agenda da igreja associada com a agenda de Jesus Cristo. Ou seja, nós pela graça fomos salvos, né? Não vem de nós, é dom de Deus, né? Não pelas obras para que ninguém se glorie. Aí ele fala que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você vê que ele não fala que nós fomos salvos pelas boas obras. A palavra diz que nós fomos criados para as boas obras que de antemão Cristo preparou para nós. Que obras são essas, irmãos? Curar enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho, amar, andar em comunhão, viver no Espírito. Essa é a agenda da igreja, irmão. A gente não precisa ficar inventando coisas. Se nós andarmos assim, comunhão com o Pai, comunhão uns com os outros, pregando o evangelho, curando o enfermo, a gente está fazendo aquilo para o qual nós fomos designados para fazer na terra. Aleluia. Não tem muito o que inventar, irmãos. E aí quando a gente se associa com aquilo que a palavra está dizendo, e a gente anda de acordo, o poder de Deus se manifesta, o sobrenatural passa a ser o natural da nossa. Por quê? Porque nós somos seres sobrenaturais, irmãos. É por isso que quando você fala assim, ó, eu sou santo, as pessoas ficam confusas, o crente fica confuso com isso. Por quê, irmão? Porque isso não é comum. Você ser santo é sobrenatural. Por quê? Porque você não pode algo se santificar. A santificação é dom de Deus. Cristo nos santificou. Então quando a gente fala isso, as pessoas ficam confusas. Então quando a gente anda associado com a palavra, com aquilo que a Bíblia diz, é simples, irmãos. Eu tenho que mencionar, porque assim, a gente tem que ministrar aquilo que a gente vive. Hoje nós tivemos um tempo de comunhão com alguns irmãos. E assim, alguns irmãos comentando, gente, que tempo precioso nós tivemos. A gente compartilhando uns com os outros. Como eu fui edificado. Caramba, problema que eu pensava para mim que era cabeludo. Eu falei, gente, mas é tão simples. Por quê? Porque o outro viveu a mesma coisa e testemunhou como viveu, como saiu daquilo ali. Por quê? Porque andou na palavra e aquilo ali se manifestou. Então, irmãos, a obra de Deus é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Glória a Deus. Aleluia! É fazer as mesmas coisas que Jesus fez, irmão. E a palavra diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quais são as boas obras se não fazer aquilo que Cristo fez? A Bíblia não diz que nós somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aí a palavra continua, vai lá em Efésios 4. Isso é uma ministração textual. Aleluia. E eu estava preparando essa mensagem, eu estava assim percebendo uma unção de ensino mesmo. Eu estou poupando aqui porque esse Deus foi me fazendo
E em várias palavras no original, eu estou pulando para não cansar você. Estou poupando você. Porque é assim, cara, tem cada coisa extraordinária aqui. Posso falar? Você vai me ouvir? Você vai me amar se eu falar então? Vai mesmo? Então eu vou falar. Eu vou falar. Posso pregar de verdade, Tânia? Amém. Nossa. Vamos lá. Eu tinha um problema quando eu ia pregar. Porque assim, eu não consigo pregar com pouco versículo também. Dá para perceber, né? Mas esse estigma de quando você vai pregar, que lê um capítulo inteiro, que a igreja fica cansada, sabe? Deus me corrigiu com isso. Deus falou para mim assim, ó, se eles estiverem cansados, que eles se descansem, porque a minha palavra eu descanso comigo. Gente, você para pensar, você vem ministrar a palavra de Deus e você fica preocupado em ler a palavra para não cansar a igreja. E aí tem gente que fala assim, eu gosto do fulano pregando, que ele pega um versículo e o cara viaja e traz revelação e tal. Amém, glória a Deus por isso. Se ele estiver ministrando tudo dentro da palavra, mas irmão, como que vai me cansar eu ler a palavra? Eu conheço pastores que quando vai pregar, ele lê quase o Velho Testamento inteiro, irmãos. E a gente está falando aqui só de graça, só de nova aliança, né? Só de coisa que Cristo fez por nós. Então, irmãos, obrigado, porque você me liberou. Quem não liberou vai ficar se catucando. Por que mandou você liberar? Efésios 4, 1 a 8. Vou falar mais uma coisa engraçada, irmãos. Quando eu começava a pregar assim, a mim até ensinar, e começava a trazer muito significado do original, dá a impressão até que eu estudava grego, hebraico. Aí às vezes assim me soava como se eu parecia soberbo, querendo mostrar conhecimento. Aí as pessoas falam também, não, quando você ensina o original da minha palavra, você está descortinando para a igreja a minha palavra literal. Isso é o que todo crente deveria fazer. Quando o crente fala assim, não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu falei, irmão, eu também não entendo. Se não tiver um dicionário do lado, eu não entendo muita coisa. Então vamos lá. Efésios 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, isso é Paulo, né, falando, o prisioneiro no Senhor. Veja que o apóstolo Paulo não está falando que ele é o prisioneiro do Senhor, porque nós não somos escravos do Senhor. Nós somos filhos que por amor nós temos prazer em servi-lo. Amém? Tá bom até aí? Aí ele fala, que andeis, e aí vai começar agora. Essa palavra andeis no grego quer dizer progredir, fazer uso adequado das oportunidades. Irmão, como abre o entendimento quando você pega a tradução literal da palavra? Aí o apóstolo Paulo fala assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que progrida fazendo o uso adequado das oportunidades. Aleluia. De modo digno da vocação, né, ou do chamado que você tem. Aí ele diz aqui, foste chamado com toda a humildade e mansidão. Aí às vezes a gente fala assim, você precisa ser manso. Aí tem gente que fala assim, se eu for manso, vão montar em cima de mim. Eu sou explosivo, eu sou sanguíneo, eu sou assim mesmo. Mas aí olha o que a palavra mansidão no original quer dizer. Ser manso não significa ser fraco, mas sim ter controle sobre a raiva e agir com brandura e compaixão. A mansidão reflete o caráter de Cristo em nós. Aí deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Mansidão é um gominho lá do fruto do Espírito, irmão. Mansidão, longanimidade é fruto do Espírito. Ou seja, mansidão e longanimidade deve ser uma qualidade de vida de todo cristão, irmãos. E mansidão é uma coisa que crente não tem que orar para ter, porque mansidão já tem, porque é fruto do Espírito.
e o Espírito habita dentro de nós, ele trouxe todos os nominhos do fruto: amor, longanimidade, paz, benignidade, fé, fidelidade. Tudo isso nós não oramos para ter, nós oramos para manifestar. Então, quando a gente começa a ler a palavra com contexto original, abre muito para a gente, irmão. Por quê? Principalmente para a língua portuguesa, irmão. Quando a palavra foi traduzida, transliterada para a língua portuguesa, ela veio muito pobre. E a gente, quando começa a ler algumas coisas, isso aqui são alguns significados, tem coisa que aprofunda muito mais, né? Isso aqui é o hebraico, o grego até mais raso, mas quando você vai para o literal mesmo, que tem uma revelação aí do Salmo 23 que minha esposa teve, qualquer hora ela vai falar. Eu estava preparando essa palavra, minha esposa chegou lá no quarto e mandou para mim. Cara, eu tô aprendendo português, irmão. Minha esposa falou assim: eu estava estudando o hebraico. Eu estava estudando o Salmo 23 no hebraico. Meu Deus revelou uma coisa extraordinária para mim no Salmo 23. Ela falou só o versículo 1. Extraordinário. Eu ia até falar, você não vou falar, porque eu não vou falar direito como você recebeu. Qualquer hora você fala. Então, assim, quando você pega a tradução da palavra, irmãos, é por isso que a gente fala: leia a Bíblia, irmão, estuda a palavra, não fica refém de quem está pregando. Porque se eu estiver pregando heresia, você vai aprender heresia, vai reproduzir heresia. Você precisa estudar a palavra, é uma necessidade. Então, só um adendozinho para falar que a minha esposa está estudando hebraico. Aí no versículo 2, com toda humildade e mansidão, né, a gente falou aqui que a palavra mansidão significa com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E a gente viu lá que é fruto do Espírito. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu gosto dessa palavra vínculo, irmãos. Por quê? Vínculo quer dizer aquilo que une uma coisa a outra. Vínculo fala de ligamento. Bem? Então, só pega isso aí, ó. Vínculo fala de ligamento. Então, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no ligamento, ou seja, naquilo que une os membros do corpo. Aleluia. Glória a Deus. E no vínculo da paz. Ou seja, a obra do Espírito em nós é aquilo que vincula a nossa vida uns aos outros e gera paz na nossa comunhão. Aleluia. Quem estava ontem na comunhão? O que vocês sentiram lá ontem na comunhão? Não havia uma paz sobrenatural lá? Ninguém queria ir embora. Nós nos despedimos umas 5 vezes. Vou até falar, Cléber, a gente cometeu até um pecado. Depois que você e o Murilo foi embora, a gente não orar. Ainda rolou uma oração no final. O pessoal não queria ir embora. Irmão, quando a gente se reúne em Cristo Jesus, a paz de Deus se manifesta. É extraordinário a cura, a libertação. É extraordinário. Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado uma só esperança da vossa vocação. Aí eu gosto dessa expressão também, que há somente um corpo. Se a gente for ver no capítulo seguinte, versículo 5 de Efésios, que a palavra, o apóstolo Paulo fala sobre o casamento, né, que ele fala ali que a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja se submete a Cristo, que o marido deve amar a mulher como Cristo ama a igreja, né? Porque aí a palavra diz que os dois são uma só carne. Ele está falando que ele se refere à igreja, não é isso? Aí aqui ele está falando aqui, ó, no versículo 4, há somente um corpo e um espírito, nós somos um no Senhor. Aí a palavra diz, né, lá mais na frente, diz que você não maltrata o seu próprio corpo, por isso você não maltrata a sua esposa. E a palavra está nos ensinando aqui que nós, como corpo de Cristo, tudo o que nós fazemos deve ser para edificação do outro em amor. Por quê? Porque se eu firo meu irmão, é como se eu estivesse ferindo o meu próprio corpo, porque nós somos um no Senhor, porque só há um corpo, um só espírito, amém? Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você entende, irmão, a importância de você exercer o seu chamado no corpo? Aleluia. Eu sei, irmãos, que há tempo para todas as coisas. Às vezes há tempo de descansar, às vezes há tempo de sentar, mas há tempo de trabalhar. A Bíblia diz que nós devemos rogar ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores. Eu tenho orado para que o Senhor desperte os trabalhadores que Ele já mandou para a seara. Você já orou assim? E quando você orou assim, você percebeu que você está orando por você? Então, irmão, a gente vai ver, irmãos, que quando a gente exerce o nosso chamado no corpo com responsabilidade, a gente vai ver na palavra que é isso que faz com que o corpo aumente. Às vezes a gente fala assim, poxa, a igreja está demorando a crescer, tem cadeira vazia. Presta atenção no que a gente vai ler. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, essa palavra cativo quer dizer capturar, no grego, né? Levou cativo o cativeiro. O cativeiro, irmão, no significado bíblico, esse termo cativeiro, frequentemente ele quer dizer uma condição de estar dominado por um inimigo. Então a Bíblia diz que Cristo, ele fez isso. Ele levou cativo, ele capturou o cativeiro, ou seja, aquilo que nos prendia, Cristo levou em prisão. Amém? Para que nós agora fôssemos livres. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí, para que ele concedeu os dons aos homens, os dons ministeriais aos homens? Para que o homem fale assim, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou evangelista. Não, a palavra de Deus diz por que ele fez isso. A Bíblia diz no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento. E essa palavra aperfeiçoamento aqui não está dizendo de perfeição, está falando de perfeição, está falando de equipamento. Ou seja, para o equipamento, quando eu exerço o meu chamado em Cristo, eu estou cooperando para que Cristo equipe a sua vida, para que você desenvolva o seu chamado também dentro. Você vê como é importante, irmão, você exercer o seu chamado em Cristo Jesus. Porque quando você exerce o seu chamado, você coopera com a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. E é interessante, irmãos, que Deus ele é tão perfeito, que a Bíblia diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres. Cada um tem um chamado em Cristo, e foi Cristo que chamou. E para cada um que Deus chamou, ele derramou uma unção específica para que você exerça aquele seu chamado. O que é uma unção, irmãos? A unção é diferente da autoridade. A unção, irmãos, é uma capacidade que Deus nos dá para exercer um serviço para Ele, para edificar outras vidas. O que é a autoridade, irmãos? A autoridade está muito relacionada com o nosso caráter, com o nosso estilo de vida, como a gente vive. Ou seja, a unção, a gente não faz nada para ter, Deus derrama sobre nós a unção. É por isso que às vezes você vê pessoas que você sabe que está até em pecado, mas quando aquela pessoa prega, ministra, tem uma unção aqui, né? Só que aquela unção às vezes transforma a vida de algumas pessoas, mas a vida dela mesmo não é transformada. Por quê? Porque está com caráter distorcido. Então unção não tem a ver com a autoridade. Então Deus derrama uma unção, uma capacidade para cada chamado desse. Como que a gente descobre isso? Por exemplo, quando eu ministro aqui, você fala assim, poxa, tem uma unção de mestre sobre a vida dele, tem uma unção pastoral sobre a vida dele, né? Aí quando o Chico abre a boca, ele, pô, esse cara é profeta, né? Porque pela característica de como você se expressa, de como você fala, Deus ele derramou sobre nós as ferramentas adequadas. Mas para quê? Para que quando a gente use essas ferramentas, o nosso irmão seja edificado. Ou seja, quando eu negligencio o meu chamado, eu estou cooperando para o não crescimento do meu irmão. Acho que quer dizer então que eu sou refém do meu irmão? Não, irmãos. Eu estou falando que você coopera. Você pode ajudar. Você pode de repente ajudar a acelerar o processo. Você não vai impedir,
você pode dar uma atrasadinha. Então, quando você exerce o seu chamado em Cristo Jesus, você está cooperando com a edificação do corpo de Cristo. Aí a palavra continua. Versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento, o equipamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, que é o que a gente está falando, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, tem um propósito, isso, chegar à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, quando a gente exerce, é por isso, irmão, que a igreja, ela precisa trabalhar nos 5 dons ministeriais, porque quando a igreja trabalha os 5 dons ministeriais, a igreja ela é completa de tudo, porque a unção que está num completa que está no outro, e aí Deus vai exercendo o crescimento em nome de Jesus Cristo. Aí no versículo 14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo ou permanecendo no caminho. Seguir quer dizer permanecer no caminho, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, a proposta dos 5 ministérios é que nós cresçamos, que todos crescem. Quando há edificação, todos crescem junto, todos amadurecem junto. O propósito do coração de Deus é que os seus filhos amadureçam, cresçam no conhecimento dele, na graça dele, em nome de Jesus. Amém. E aí, versículo 16: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio ou pelo suprimento de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, que é o que a gente está falando. Agora olha aqui, ó, efetua o seu próprio aumento ou crescimento para a edificação, que quer dizer, essa palavra edificação quer dizer o ato daquele que promove o crescimento do outro em sabedoria cristã, piedade, fidelidade e santidade. Quando você está edificando a vida do seu irmão, você está promovendo o crescimento dele. Aleluia. E de si mesmo em amor. Então, irmãos, quando a gente entra no nosso ministério com entendimento, a gente decide andar de acordo com aquilo que Cristo nos chamou, nós estamos cooperando para que o corpo de Cristo cresça e amadureça, em nome de Jesus. A minha oração, irmãos, é para que Deus desperte em nós fogo pelo nosso chamado, que Deus desperte, sabe, desejo no coração pelo nosso chamado. E eu não estou falando de obras, de fazer obras, eu estou falando, sabe, de uma paixão por corresponder a um chamado de alguém que nos amou incondicionalmente, de alguém que deu a sua vida por nós, de alguém que gerou no coração, por exemplo, do apóstolo Paulo, um fogo, que a Bíblia, que ele chega a dizer que ele não tinha a vida dele como preciosa. Então, quando nós olhamos para a vida de Paulo, a gente tem que pegar o exemplo da vida de Paulo, né? Porque assim, a gente quer os testemunhos de Paulo, mas a gente não quer andar o que Paulo andou para gerar os testemunhos de Paulo. E a gente fala que Paulo subiu ao 3º céu. Sim, mas Paulo renunciou tudo que tinha. Ele disse que ele chegou a considerar como esterco todo o conhecimento que ele tinha pela sublimidade do amor de Cristo. E olha que a palavra diz que Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Paulo era mestre, tinha muito conhecimento, ele abriu mão disso. Ele chegou a ponto de se entregar pelo chamado, que ele teve a oportunidade de escolher de ir para o céu ou de ficar. E ele decidiu ficar por amor da igreja. Essa é a proposta do nosso chamamento, irmãos. É edificar a igreja. Vá lá em Efésios de novo, capítulo 5. Efésios 5. Efésios 5. Já estou terminando. Deixa eu falar dessa passagem. Efésios 5, 17.
17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele dá porque a gente está falando de edificação, encher do Espírito é edificar a própria vida. Aí ele dá uma receita de como se edificar. Aí ele fala, no versículo 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando, como que se enche do Espírito? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que a gente se edifica em Cristo? Falando entre nós com salmos. Quando a gente se reúne e fala com salmos, cânticos espirituais, nós estamos nos edificando uns aos outros. Aí a gente vai lá em Coríntios capítulo 14, no versículo 26, se eu não me engano, o apóstolo Paulo está ensinando sobre oração em língua lá, aí de repente alguém para e pergunta para ele, o que faremos pois então? Aí ele fala, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico espiritual, e seja tudo feito para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz na reunião dos santos deve ser para a edificação dos outros. Aleluia. E quando é edificação, irmão, do corpo, Cristo é o centro. Quando é edificação, quando você senta na mesa e Cristo é o centro, a cura, a libertação, a paz, o apontamento, a direção. Aleluia. Glória a Deus. Você pode vir aqui, Ricardo? Jesus. Aleluia. Você está recebendo alguma coisa? Você percebe que os irmãos são de você vai falar. Voltando lá em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios 4. 3, desculpa, perdão, 3. 3. Versículo 17. A palavra diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu vou ler de novo para você. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quantos libertos do Senhor tem aqui hoje? Deixa eu falar com você, irmão. Isso é um fato, irmão. A gente fala essas coisas, às vezes parece que a gente está falando da boca para fora, mas não é. É o que a palavra diz. Como eu falei aqui no outro, irmãos, às vezes a gente dá mais glória a Deus por uma explanação da palavra do que pela própria leitura da palavra. A leitura da palavra já deve gerar em nós um fogo. A leitura da palavra já deve gerar em nós uma expectativa santa, um prazer. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Aleluia. Ela é espírito e ela é vida. Então quando a gente lê a palavra, a gente está falando aquilo que Deus diz. Então quando a gente lê a palavra, irmão, a gente precisa se animar. E a gente tem uma tendência de responder baseado nos nossos sentimentos. E nós não fomos criados em Cristo Jesus para viver com sentimento. Nós fomos criados em Cristo Jesus para viver e responder pela fé, irmãos. Eu fico doido quando eu chego num lugar para adorar a Deus e parece que é quem a gente veio adorar não está ali. Eu não me conformo com isso, irmãos. Você já deve ter participado de reuniões assim. Vamos louvar a Deus. Você chega lá, parece que o Deus que você foi louvar não está lá. Mas a verdade, irmãos, nua e crua, que aonde você estiver, Deus está lá. O que acontece é que eu e você precisamos adorá-lo. Porque quando a gente adora, é impossível que ele não se manifeste, irmãos. Então, na verdade, não é o ambiente que nos faz, irmãos. Nós fazemos o ambiente. Nós queremos ver cura, nós precisamos criar um ambiente de cura.
Nós queremos adoração, nós precisamos criar um ambiente de adoração. Nós queremos ver liberdade, nós precisamos nos expressar com liberdade, irmão. Você não está com vontade de levantar a mão, você levanta a mão. Você não está com vontade de se prostrar, você se prostra. Por quê? Porque você não responde à sua vontade. Você responde à sua raiz. Você responde à sua essência. Independente do que você sente. A minha filha está ali. Por mais que ela, de repente, não se sinta minha filha, ela vai continuar sendo minha filha mesmo sem me sentir, irmão. A Bíblia diz que Cristo nos adotou. Você sabe o que acontece? Pega isso aqui. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Amém? Amém. E a Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é ter muitos filhos parecidos com Jesus. Agora veja bem, Jesus morreu por todos, isso foi um fato. Agora ele tem um desejo, que todos sejam parecidos com Jesus. Pega isso aqui, irmãos. A Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. Só que nós não somos crianças. Quando você vai adotar uma criança, a criança não escolhe se quer ir ou não. Tem os trâmites legais. No nosso caso, que temos consciência, nós que escolhemos se nós queremos aceitar a paternidade ou não. Então, irmão, quando você confessou Jesus como Senhor da sua vida, talvez você sem entendimento não sabia o que estava fazendo. Porque você não estava confessando Ele só como seu Senhor, você estava confessando que Ele era o seu Pai. Aleluia. E talvez você tenha dificuldade de ouvir isso, porque talvez a referência de pai, eu não sei porque eu estou entrando nisso aqui, talvez a referência de pai natural que você tem não é uma referência boa. Mas Deus, Ele é um Pai bom. Aleluia. É um Pai que cuida daquele que Ele adotou. É um Deus que supre um Pai que supre a necessidade. E Deus, Ele tem muito mais prazer em se relacionar conosco como Pai do que como Deus. Se nós precisarmos de um Deus todo-poderoso, o nosso Pai Ele é. Ele vai se manifestar como um Deus todo-poderoso. Mas o que Ele quer é relacionamento de filho, irmãos. Aleluia. Porque o filho pode ter tudo o que o pai tem. Porque tudo o que o pai tem é dele, por direito. Então, quando eu nego a minha filiação, eu estou negando toda a herança que Cristo conquistou para mim. Quando eu aceito a minha paternidade, eu estou aceitando que eu sou curado, que eu sou sarado, que eu sou próspero, que eu sou feliz, que eu tenho paz, que eu ando em justiça, que o pecado não tem mais domínio sobre minha vida, que agora eu tenho livre acesso ao Santo dos Santos, ao novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu. Aleluia. É isso, irmãos. Então a gente precisa amadurecer a ponto, irmãos, de não responder mais segundo o que a gente sente, mas segundo aquilo que a gente crê. Aleluia. Eu tenho uma característica, irmãos. Eu tenho uma característica. Quando eu percebo que no meu sentimento há uma frieza com relação às coisas de Deus, eu me esforço para pregar para ela que a minha natureza não é o que ela está sentindo, mas é aquilo que Cristo fez comigo. Até que a natureza de Cristo, de verdade, que é a minha nova natureza, se manifeste. E nós temos recurso para isso. Recurso é o que? Adoração, louvor, oração em língua, confissão da palavra, comunhão com os irmãos. Amém, irmãos? Amém. É uma decisão que a gente precisa ter com entendimento, com racional, entendendo o que Cristo fez por nós. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos cantar uma canção, você pode ficar de pé. Separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer estamos
realidade. Nós viemos adorar o Senhor, aquele que vive. Amém? Então eu queria incentivar você a fazer isso. Eu queria que você rompesse com o que você está sentindo agora, em nome de Jesus. Eu queria que você rompesse com a prisão que está dentro da tua alma agora, te impedindo de adorar com todo o teu coração. Eu queria que você levantasse suas mãos, se expressasse, vai contra a sua alma agora, em nome de Jesus, e canta essa verdade no teu coração, no teu espírito, em nome de Jesus. E a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais e mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Deixamos nós aqui, deixamos Que não apareceu. A gente pode arrastando assim. Arrastando um pouquinho pra lá. Aleluia. Glória a Deus. Isso tem uma direção. Você que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, Deixa sair. e reconhece que você precisa retornar à prática do teu chamado. Você tem andado desanimado. Queria que você saísse do seu lugar, mesmo aqui na frente. E a gente quer orar junto com você em nome de Jesus. Você sabe que tem um chamado. E você tem andado desanimado. Ou não tem encontrado tempo para exercer o seu chamado. Você tem dito isso. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar junto com você. Aleluia. Entenda que nenhuma palavra que foi ministrada aqui não foi ministrada como um peso, mas foi como um despertamento para o teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. aqui neste lugar. Tua presença é aqui neste lugar.
Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Santo é o Senhor. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou tem alguém aqui que se distraiu e foi dar uma voltinha e queria retornar para a comunhão com os santos? Alguém entrou aqui nessa noite, ouviu a palavra e entendeu: eu preciso de Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Você queria fazer isso? Em nome de Jesus. Se tem alguém do teu lado aí, alguém que visita, que você não conhece, ajuda aí, pergunta aí: você já entregou sua vida para Jesus? Você queria fazer isso agora? Quer que eu vá lá contigo? Pergunta aí em nome de Jesus. Ou você precisa voltar para Jesus? Me ajuda, faz essa pergunta aí. Talvez a pessoa esteja com vergonha. Traga ela aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer o que eu fiz na última vez que eu preguei. Eu entreguei minha vida para Jesus, irmãos. Tem 32 anos. Eu tenho mais anos de cristão do que de quando eu não era. Eu nunca me arrependi da decisão que eu tomei. Até mesmo se eu tivesse me arrependido, eu teria voltado para onde eu vim. E eu fiz uma proposta. Você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, nunca entregou sua vida para Jesus. Se você quiser fazer isso agora, você vem aqui e faz isso. Se você se arrepender, você volta aqui e entrega Jesus para mim de novo, que eu quero. Você quer fazer isso em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Vem, pode sentar. Aleluia. No nome de Jesus, agora nós vamos nos nossos anúncios. A Miriam está preparada aí? Terça-feira agora, às 19h30, nós vamos continuar com o nosso estudo de escatologia. Você que tem vindo, tem sido maravilhoso para abrir o seu entendimento. Não é normal as igrejas estudarem escatologia, e aqui nós estamos estudando. Então, uma oportunidade para você tirar suas dúvidas e não ficar com medo das coisas dos fins dos tempos, não. Tem sido assim um tempo maravilhoso, então não deixe de vir. Quinta-feira nós temos nosso culto de louvor e adoração a Deus. E no sábado, deixa eu ler aqui para não ler errado, nós vamos ter um culto jovem, mas que não é só para os jovens, é aberto para toda a igreja. Quem vai vir ministrar é o evangelista Gustavo, do Verbo da Vida de BH, e toda a igreja está convidada. Então, gere expectativa, traga um visitante, traga um amigo seu. Esse rapaz, esse jovem, né? Ele é uma bênção no evangelismo estratégico de rua. Deus usa ele grandemente. Então, venha e traga mais um para o culto de sábado. E se você que está nos visitando, seja bem-vindo. Aqui é uma casa, uma igreja que te ama e que te abraça com muito carinho. Se no final você quiser deixar o seu contato para receber as informações da igreja, é só ir lá no balcão e tem uma lembrancinha para você lá no balcão que está nos visitando. Amém? Agora eu queria compartilhar com vocês uma palavra que nós vamos fazer o nosso ofertório.
nosso momento de louvor e gratidão a Deus, nossos dízimos e ofertas. Eu quero compartilhar uma palavra que eu estava orando, e aí Deus ministrou essa palavra para eu falar de oferta. Aí eu falei assim, mas Deus, o que tem a ver isso com oferta? Aí ele falou assim, passe o tempo comigo que eu vou revelar para você o que tem a ver com oferta. E aí ele me deu esse texto, esse versículo de Gálatas 6, 17, que diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quem estava me falando isso era Paulo. E ele estava falando a respeito da circuncisão, da incircuncisão. E ele falava assim, ninguém me moleste, ninguém me importune, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu falei, Jesus, o que tem a ver isso com oferta? E ele falou assim, a marca para o judeu é um sinal de pertencimento, de que ele pertence a alguém, né? Quando falava de circuncisão, eles estavam mostrando que eles eram judeus. E Jesus falou assim para mim, Paulo estava falando que ele tinha aquelas marcas porque ele pertencia a mim. E uma das características da marca de Jesus, de quem leva as marcas de Jesus no corpo, é a generosidade. Jesus, ele era generoso porque ele se doava. Ele se doava com o tempo dele, com o abraço dele. Ele se doava curando os enfermos. Ele se doava amando o próximo. Então eu e você, quando nós carregamos no nosso corpo as marcas de Jesus, nós estamos mostrando para essa geração que nós somos pessoas generosas. E o generoso, ele é aquele também que oferta, que dizima, para que o reino de Deus tenha provisão, para que a casa de Deus tenha provisão. Então, quando você traz o seu dízimo, traz a sua oferta, quando você oferta na vida de um missionário, quando você oferta na vida de um irmão, quando você chama um irmão na sua casa para jantar, para tomar um café com você, você está mostrando a generosidade. Será que as pessoas podem olhar na nossa vida e ver essas marcas de Jesus? Será que as pessoas podem olhar na nossa vida e ver essa generosidade, essa doação, essa entrega? Quando você abraça alguém, quando você decide sentar numa mesa de um café da tarde e ouvir aquela pessoa chorando as suas dores, será que nós temos carregado as marcas de Jesus? E aí Jesus falou assim para mim, generosidade é uma forma de adoração e serviço a Deus, que enriquece as nossas vidas e enriquece a vida dos outros no processo deles. Amados, então quando você traz o seu dízimo, quando você traz a sua oferta, você está adorando e servindo a Deus. E você está mostrando que você carrega no corpo as marcas de Cristo, a generosidade. Então, com esse entendimento, nós vamos ficar de pé, nós vamos ofertar, nós vamos dizimar. Nós temos aqui o Pix da igreja, tem atrás da cadeira também o QR Code. Que o teu fogo caia sobre mim. Sei que o teu fogo caia sobre mim e me levará em te confiar.
essa última geração aqui na terra, que nós declaramos que carregamos no nosso corpo a marca de Cristo. Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós um coração generoso, que se doa, que tem tempo para sentar e ouvir, que tem tempo para abraçar, para amar, para caminhar mais uma milha quando for necessário. Que nós somos generosos com as nossas ofertas, que nós somos aqueles que vão ofertar em missões com o coração alegre, que vamos semear na nossa igreja, que vamos ofertar e dizimar na nossa igreja local, para que haja suprimento na nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas possam olhar em nós e ver essas marcas, essas cicatrizes, para que possamos revelar o Cristo vivo nessa geração. Eu declaro corações generosos nesse lugar, que não tem a ver com valores somente, que não tem a ver com a moeda, Senhor, do nosso Brasil, do nosso país, mas que tem a ver com um coração que se doa, que se entrega, que renuncia, que abre mão para revelar um Cristo vivo. Senhor, eu declaro prosperidade sobre a vida dos meus irmãos, portas de emprego abertas, causas ganhas na justiça, vendas sendo seladas, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Eu te louvo e te agradeço. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Amém. Leva-nos em Tua santa e gloriosa paz para os nossos lares, nos guardando e nos livrando. Declaro a Tua bênção sobre essa igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão.